Meio-dia em ponto e agora a entrevista de hoje é com uma mulher guerreira, batalhadora. Nasceu no interior do Paraná, de uma família humilde. A mãe era dona de casa, o pai alcoólatra e violento. Começou a trabalhar antes dos 12 anos de idade. Saiu de casa aos 18, morou em dezenas de cidades, passou dificuldades financeiras para se alimentar, se vestir, sofreu com um relacionamento abusivo lá na Espanha e deu a volta por cima, que é o mais importante. Para contar a história de vida e que você aí de casa pode se enxergar ou conhecer alguém que tenha passado ou está passando por algo parecido, converso agora com a Silvinha Mantovani, autora do livro 40 antes dos 40, um passaporte salvou minha vida. Muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista e diante deste meu breve relato, mas que você conseguiu ultrapassar todos os obstáculos que a vida impôs. O que foi fundamental para você poder chegar até aqui? Seja bem-vinda e boa tarde. Eu que agradeço o espaço, obrigada, por me receber aqui. Boa tarde a todo mundo de casa que está assistindo a gente. E, bom, se você perguntar o segredo de tudo isso, foi não ter escutado os nãos, Porque na vida a gente está muito acostumado a escutar não e aceitá-los como, como uma crença. E eu acho que eu não aceitei os nãos que a vida me deu e eu tinha certeza que eu podia fazer mais e mais além do que eu estava vivendo. E foi assim que eu consegui, dar a volta por cima de todos os problemas, desde a infância até chegar na vida adulta. E eu acho que é o que eu recomendo a todo mundo, não aceitar os nãos. Tá. Ô Silvinha, você é um exemplo para muitas mulheres, para muitas pessoas que estão nos acompanhando. Então eu vou fazer um relato, uma cronologia da sua vida para a gente ir abordando, porque as pessoas podem se enxergar ou algo no passado ou algo que estão vivendo agora. Primeiro, sobre a sua infância. Pelo relato que eu fiz, foi uma infância muito difícil, já que o seu pai era alcoólatra e a sua mãe, ela não sabia lidar muito bem com essa situação, Silvia? Não, mas a questão do meu pai com a minha mãe era uma coisa diferente, porque eu tô com 42 anos, então nós estamos falando de 35 anos atrás, ou quase 40 anos atrás. Era uma história totalmente diferente, onde as mulheres, a minha mãe era dona de casa e meu avô, por exemplo, não aceitava uma filha separada. Então era quase assim, eu não sei se as pessoas viram A Vida Invisível, era um pouco o pai, naquele filme, ou leram um livro, ou viram um filme, era quase aquele pai que não aceita que a filha fique separada e que tenha que aceitar um marido alcoólatra, violento e tudo isso. Então, o caso da minha mãe era um caso diferente, porque ela tentou algumas vezes se separar do meu pai, mas ela não tinha o apoio familiar, porque o meu avô realmente ele não aceitava uma mulher separada, uma filha separada. Então, essa é uma outra história, que é bem diferente da minha, que eu já tinha a eleição de estar ou não naquela relação. Só que no meu caso, é o que eu falei, eu sempre falei que homem nenhum nunca colocaria a mão em mim, me bateria, porque não daria tempo dele levantar a mão para mim. Só que eu não sabia que existia um outro tipo de abuso, que é o psicológico, E aí eu sempre falo para as pessoas, olha, às vezes a gente, fala que não vai passar por isso e acaba passando. Então, no meu caso, por exemplo, eu cresci com a crença de que eu não iria nunca estar com um homem violento, mas acabei caindo numa relação abusiva com uma pessoa totalmente sociopata, Foi ameaçada de morte, minha família foi ameaçada de morte. Ele nunca me bateu, mas eu recebi ameaça constante. Então, uma pessoa que vive sob ameaças, ela aceita ficar naquela relação porque ela tenta proteger as pessoas que estão em volta dela. Então, no meu caso específico, são dois tipos de violência. Na minha infância, eu vivia violência física, através do meu pai. E quando eu cresci, que eu já era uma mulher independente, eu já tinha minha vida, quando eu entrei nessa relação abusiva, eu fui conhecer o que é um abuso psicológico. E eu falo para você, de dentro de uma relação desse tipo, as pessoas vão falar assim, mas eu acho que uma mulher que apanha é pior.
as pessoas não têm noção do quão daninho pode ser um abuso psicológico. É muito difícil você sair, né, quando você está inércio nessa situação de abuso. Então, o abuso psicológico ele é tão daninho quanto o abuso físico. Só que a diferença do abuso físico, como que você prova um abuso psicológico? É muito difícil, porque você não tem um olho roxo, você não tem marcas no corpo, você não tem como provar, porque são coisas que acontecem entre quatro paredes. E no meu caso, por exemplo, eu vivia em outro país, né? Apesar de estar legalizada, eu tinha documento de trabalho, eu sou legalizada, hoje tenho cidadania espanhola, inclusive, mas eu vivia em outro país, longe da minha família, e era difícil porque eu explicava para as pessoas o que acontecia dentro da minha casa, as pessoas achavam que eu estava exagerando. Então é muito complicado porque as mulheres que passam por isso, ou homens, tá? Porque não é exclusivo de mulher, relação abusiva não é uma exclusividade de gênero, pode acontecer tanto no feminino quanto no masculino. Mas como eu vivi no feminino, então eu falo no feminino. O que acontece com as mulheres que vivem essa situação é que muitas vezes elas não têm o apoio, porque elas são desacreditadas, né? Nós temos até casos de estupro, que a mulher tem provas de que foi estuprada e ela é desacreditada pela sociedade. Então, nós temos um caminho muito grande aí. É muito difícil você provar um abuso psicológico, né? Então, no meu caso, eu tinha duas opções. Ou eu ficava naquela relação ou eu fugia. E aí eu decidi fugir. Essa agressão psicológica ela é tão grave quanto a agressão física, né? E já eu vou pedir para você explicar o que é essa agressão psicológica. É o homem, ele levantar a mão, é o homem gritar, é o homem falar palavras ofensivas. Já eu quero abordar esse assunto com você, porque alguém de casa pode se identificar, pode conhecer algum caso, pode achar normal e o que não pode acontecer. Jamais isso pode acontecer, essa violência psicológica e, claro, também a violência física. Silvinha, falando ainda sobre a sua infância, foi uma situação muito delicada, porque envolve família. Você, criança, pode ficar perdida, pode não entender o que estava acontecendo ali, porque, na verdade, o pai, você tem aquela imagem, né, de o super-herói, que tem a missão de proteger, de dar condições para uma vida digna, e aí você se vê numa situação de agredindo a si mesmo, talvez a sua mãe. Não deve ter sido nada fácil esse período. Vocês, então, tentaram buscar ajuda e na escola, por exemplo, uma criança, você comentava isso com as suas amigas, com as suas professoras, você não tinha muito noção do que estava acontecendo? Como é que foi a sua infância e a sua cabeça lidando com isso? Porque foi uma construção, quando você era adolescente, quando você era adulta, isso te ajudou a crescer o que você passou? Olha, eu vou falar uma coisa. Sim, me ajudou a ser uma pessoa mais forte, né? Enfrentar os problemas de uma forma diferente. Mas, por exemplo, quando eu era criança, eu lembro de eu ir para a escola, e isso é uma história real. Eu até sempre me emociono quando eu conto, porque é uma história real de eu ir para a escola. E uma vez eu fui para a escola e a professora pedia para eu sentar na carteira, e eu falava que eu não queria sentar, e eu ficava de pé do lado da carteira, e ela falava, senta. E aí ela até ficou muito brava comigo, eu lembro que ela veio do meu lado e falou, senta, eu tô mandando você sentar. E eu falei para ela, eu não posso sentar, professora, porque tá doendo muito. E ela levantou a minha camiseta e ela viu as marcas da violência na minha camiseta. Eu devia ter uns 9 anos, mais ou menos, estava na 4ª série. Eu lembro muito bem dessa cena dela chamando a professora, a diretora, para vir na sala de aula. E me levaram para uma salinha, para a secretaria, e elas ficaram observando e, assim, indignadas de como que estava o meu corpo. Só que naquela época não existia Estatuto da Criança, não existia Conselho Tutelar, era muito diferente. Eu sempre gosto de frisar isso, porque nós estamos falando de 30 anos atrás, de 35 anos atrás. Era muito diferente, né? Não é como é hoje, que a gente pode procurar e fazer denúncias, e existem leis mais severas para esses casos. Então, quer dizer, vendo tudo aquilo, eu não entendia o porquê que a pessoa que tinha que me proteger era a mesma pessoa
que me batia, sabe? Então eu não entendia aquilo. E aí quando você vai crescendo, eu cresci uma adolescente com muitos questionamentos. E aí eu falava, quando eu comecei a ter um pouquinho mais de força, mais corpo, a gente começa a crescer, começa a ter mais força, os enfrentamentos eu já não deixava mais ele me bater e nem bater na minha mãe. Então já era uma relação de enfrentamento, assim, de defesa mesmo. E até, né, igual eu falei, saí de casa muito cedo, justamente porque eu não aceitava isso, né? Hoje meu pai já faleceu há bastante tempo, então dentro da minha construção como pessoa, eu já superei essa fase, tanto que eu falo do tema numa boa, como tem que ser falado. Sim. Porque muitas pessoas muitas crianças, elas se veem nessa situação. Quantas crianças ainda não sofrem abusos dentro de casa, né? No meu caso era físico, mas tem criança que sofre por parte do pai, do padrasto, do irmão, abuso sexual. Então, eu construí uma personalidade forte, eu acho que justamente por isso, porque quando adolescente eu já me protegia, eu já não deixava mais ele chegar perto, né? Se ele chegasse bêbado em casa e quisesse agredir tanto a minha mãe quanto a mim, eu já ia de frente com ele. E essa é uma situação que, infelizmente, muitas crianças, muitas pessoas passam até hoje, né? Com a violência dentro de casa. E hoje é o dia do conselheiro tutelar. A gente até falou sobre esse assunto no programa de hoje. Tem o Disque 100. Se você pegar o seu telefone e discar 100 em todo o território nacional, você vai conseguir buscar essa ajuda. Tem os telefones também do Conselho Tutelar de cada região perto da sua casa. Então, busque ajuda. É um conselho importantíssimo que a gente sempre passa aqui. E Silvinha, então aos 18 anos você decidiu deixar a sua casa, sair da cidade. Sim. Nesta época, você era revoltada com a vida, com tudo que tinha acontecido com você? Só um momentinho, por favor, que eu perdi o Zoom aqui, só um momento. Tá bom. Nós estamos conversando ao vivo, então, aqui. Você está me vendo bem? Não estou te vendo neste momento. Eu estou apenas te ouvindo. Só um momento, por favor, vou entrar de novo. Tá certo. Aconteceu. Agora sim nós estamos te vendo. Tá certo. Desculpa, já gente. restabelecemos o contato. Ao vivo, coisa de quem faz ao vivo. Né? Não, é tecnologia, Silvinha. Todo mundo aí de casa está acostumado, porque com tecnologia, com celular, você pode ter certeza que isso já aconteceu várias vezes. Só retomando então, com 18 anos você decidiu deixar a sua casa, sair da cidade. Sim. Nesta época, você era revoltada com a sua vida, porque você podia pensar, bom, com as minhas amigas isso não acontece, por que isso está acontecendo comigo? Ou você buscava respostas, ou você já tinha uma maturidade para seguir em frente? Eu acho que eu amadureci muito, muito nova. Eu acho que eu saltei uma fase da minha vida que foi a adolescência. Pelas questões, né, tive que começar a trabalhar muito cedo, tinha questão de violência em casa, de família humilde, então eu tive que amadurecer muito cedo. E com 18 anos eu era uma pessoa muito questionadora, então tinha muitas questões, não só sobre a minha vida, mas sobre o mundo no geral. E eu falava, gente, não pode ser, não é justo que eu não consiga entrar numa faculdade, não é justo que eu tenha que lutar tanto, que eu tenho que trabalhar o dobro, que eu tenho que trabalhar o dia inteiro, fazer cursinho à noite. Então, eu era muito questionadora das questões sociais. Até hoje eu sou muito questionadora das questões sociais, né? Uhum. Principalmente agora, assim, no momento que nós estamos vivendo mundial, eu tenho muitas questões do porquê as coisas acontecem e do porquê não mudam. E eu com 18 anos, eu saí de casa para ir morar numa cidade maior, né? Que era Maringá, a cidade mais próxima. Eu nasci em Maringá, mas eu morava numa cidade próxima a Maringá, fui morar em Maringá. E demorei ainda para entrar na faculdade, quer dizer, eu entrei na faculdade com mais anos do que o normal, as pessoas entram com 18, 19, eu entrei com 22 anos, então tudo isso porque tinha que trabalhar, juntar dinheiro para poder entrar na faculdade, depois consegui fazer faculdade com financiamento educativo, toda aquela situação. Consegui ir para outro país, fazer um master em outro país, aprender outra língua. Então, eu sempre falo que as coisas, para mim, elas aconteceram não no tempo normal das pessoas.
E é um conselho que eu dou para as pessoas também, tá, gente? Não se cobrem tanto. Se não deu certo agora, pode ser no futuro, sabe? Não atrapalhe os sonhos de vocês pela questão da idade. Porque se eu fosse pensar em idade, eu entrei na faculdade tarde, eu fui aprender minha segunda língua com 27 anos, a minha terceira língua, que é o inglês, eu fui aprender com 37 anos. Então, eu falo para as pessoas, as coisas para mim, elas aconteceram num tempo num tempo diferente, né? Não no tempo normal das outras pessoas, mas acabei conseguindo fazer tudo que eu queria fazer faculdade, eu fiz. Eu quis fazer um master fora do país, eu fiz. Eu quis aprender outras línguas, outras culturas, eu fiz. Eu quis viajar, conhecer o mundo, sair da minha bolha e entrar em outras bolhas, e eu consegui fazer isso. Então, eu sempre falo para as pessoas, não acreditem nos nãos que a vida te dá, sabe? Coloca eles do ladinho, espera que uma hora tem um sim, e aí você se pega no sim e não no não. Silvinha, é importantíssimo essa quebra de padrão que você está citando, né? Porque a nossa sociedade, ela é tão condicionada, né? Tem que passar na faculdade com 18, 19 anos. Aí você tem 25, 26 anos, mas não está namorando ainda, mas não vai casar, mas não vai ter filho. Então, são aquelas perguntas que vão nos cercando e vão poluindo, né? Vão prejudicando a nossa vida. E, na verdade, o que a gente precisa é ser feliz. Não importa se você é solteiro, se você é casado, se você é separado, se você entrou na faculdade com 18, com 25 anos, se com 30 anos você ainda não tem uma segunda, uma terceira língua. Pô, 22 anos é muito jovem, 30 anos é jovem ainda, 40 anos é jovem, você tem uma vida inteira pela frente. Então, eu acho que isso que você citou é importantíssimo e até para todos os telespectadores, para todo mundo que está nos assistindo, não se limite por questão de idade, já passou meu tempo, eu não tenho mais idade para isso. Tá aí a Silvinha para provar isso, com 37 anos, foi aprender uma terceira língua, conseguiu aprender o inglês, então isso é importantíssimo. Você se formou em Direito, o que você passou na sua vida tem a ver pela sua escolha ou foi uma paixão, foi algo que você estudou e se identificou? Olha, eu tinha duas opções, ou eu fazia Direito ou eu fazia jornalismo, porque eu acho que são as duas, ou também Ciências Políticas. Eu gostava muito de políticas e questões sociológicas. E aí me enveredei pelo Direito, porque é um curso que te dá base para isso, né? Te dá posicionamentos legais para... Né? Pensava que ia ser uma defensora das mulheres, dos direitos das mulheres, das crianças e tal. Mas depois, quando você entra na faculdade de Direito, você descobre que o mundo judiciário não é tão bonito e nem é tão perfeito quanto a gente imagina. Então, a gente entende que eu, pelo menos, né, que me formei e fiz uma pós-graduação fora do Brasil, na área de Direito, a gente não pode ignorar que o sistema judiciário, não é só no Brasil não, tá, gente? Isso não é exclusividade brasileira, não. Na Europa acontece bastante, eu vivo num país que tem um rei, vamos dizer, fugiu, né, do seu país, que é a Espanha, né, o rei emérito, está em Dubai porque tem vários casos de corrupção contra ele, contra o seu genro. Então, não é exclusividade do Brasil essa questão política e das falhas do judiciário. E eu também vivi como mulher, quando eu fui tentar denunciar o meu ex pelas agressões que eu sofria na Espanha, eu vi o quanto o judiciário ele é injusto, né? A gente acha que a justiça é cega e é imparcial, mas não é. Então, depende muito de muitos fatores, né? Fui fazer Direito, fiz Direito nesse sentido, de que eu era uma pessoa um pouco, como eu falei, questionadora, tinha meus ideais, ainda tenho meus ideais, eles se modificam com o tempo, porque a gente está em uma evolução constante, né? A gente tenta buscar uma evolução, uma desconstrução de paradigmas, mas eu realmente fiz Direito na ilusão de que aquilo poderia me ajudar, de alguma forma, a romper paradigmas. E aí eu vi que era mais difícil e que eu poderia ajudar as pessoas de uma outra maneira.
Bacana. Agora, Silvinha, como que surgiu a ideia de sair do Brasil? Porque a gente está falando da infância difícil que você teve, você passou muitas dificuldades, e aí você está no Brasil, não tem muito dinheiro, e de repente você fala, eu quero sair do país. Só que para isso você precisa de uma quantia financeira. Então, como que isso aconteceu na sua vida e como que você lutou também contra esse fato? Então, mas quando eu saí do Brasil, aquela época, né, tipo, o euro o Fernando Henrique tinha uns 10 anos antes, tinha feito a mudança do euro do cruzeiro para o real. Tá. E o valor do dólar não era tão alto, né? Vamos começar por aí. Isso é importante salientar, porque se fosse nos dias de hoje, as mesmas condições, o mesmo tudo, com o preço do dólar como está hoje, eu não conseguiria ter feito isso. Mas naquela época, né, como o dólar estava num preço muito acessível, eu tinha um carrinho velho, aí eu vendi esse carro, eu pedi as contas no meu trabalho, a gente fez um acerto, com esse dinheiro eu comprei as passagens e fui meio que na louca, né? Consegui um curso que era relativamente barato, e fui para a Espanha, né? Mas foi assim, foi uma experiência. Eu tinha um plano na minha cabeça que eu achava que ia ser daquela maneira que eu tinha desenhado na minha cabeça, e foi totalmente diferente. Cheguei na Espanha, sofri muito, como todo imigrante. As pessoas não falam essa parte, e eu acho muito importante também salientar que quando a gente vai para outro país, a gente é imigrante, nós temos outros problemas para enfrentar. Tive que aprender a língua, tive que me virar, tive que trabalhar. Trabalhei de tudo que você possa imaginar, de fazer bijuteria a cuidar de criança, limpar banheiro de academia. Então, as pessoas têm que entender que lá a gente tinha que se virar. Tá. A vantagem é que eu fui numa época que a Europa vivia um momento muito bom, né? Eu fui antes da crise, do boom da construção, em que a Europa viveu a sua grande crise, que foi em 2012, eu fui antes disso. Tá. Então, era um outro panorama, por isso eu consegui. Mas como naquela época, assim, tirando a questão financeira, que eu já estou explicando como é que foi que eu decidi ir, tinha uma outra situação. Eu estava solteira, eu não tinha filho, eu estava com 27 anos. Eu falei, gente, ou é agora ou é nunca, sabe? Porque se eu me casar, tiver filhos, aí que eu não vou nunca morar em outro país, eu não vou conhecer outra cultura, não vou aprender outra língua. Então, esse fator também pesou. O fato de não ter filho e não estar casada, né? Não estar dentro, porque eu deveria estar casada. Com 27 anos, eu deveria estar casada e com filhos. De acordo com o padrão, né? Da época, né? O meu padrão, a minha bolha dizia que eu tinha que fazer isso. Sim. Mas eu estava fora dessa bolha já, e já fui buscar outros ares, outros mundos. Aí, então, você foi para a Espanha, começou a trabalhar, fez o seu curso, a vida começou a ficar estável, e aí você encontrou um rapaz na cafeteria. Exatamente. Eita, você leu o livro todinho, hein? Tá dando spoiler do meu livro. Então, eu fiz a tarefa de casa, eu fiz a lição. Fez o dever de casa todo, porque tá dando muito spoiler, mas é só do primeiro capítulo, ainda bem. Tá. Não, realmente, eu conheci uma pessoa numa cafeteria, eu estava num momento muito debilitada, eu tinha recém-chegado do Brasil, tinha vindo para o Brasil, e 3 dias depois de eu estar no Brasil, a minha avó faleceu, e a minha avó, a gente, né, tinha uma relação muito próxima, principalmente a minha mãe, e eu não consegui voltar para a Espanha, e eu fiquei mais tempo do que eu deveria ficar no Brasil para poder ajudar minha mãe, cuidar da minha mãe. Eu falei assim, cara, minha mãe acabou de perder a mãe, eu não posso deixar ela aqui agora e voltar. Então, eu estendi, era para ter ficado 15 dias no Brasil, e eu fiquei 40 dias no Brasil, então eu voltei para o meu trabalho e tal, e conheci ele num momento muito delicado da minha vida, porque eu realmente estava sentimentalmente abalada pela perda da minha avó, e aí estava naqueles questionamentos, será que está certo ficar aqui? Será que eu fico aqui? Será que eu volto para o Brasil? Minha vida estava, né, estável economicamente, eu já tinha um trabalho estável, eu trabalhava numa consultoria, num escritório importante em Barcelona, e eu falava, e agora? O que eu faço? Agora que a minha vida começou a entrar no eixo, volto, não volto, e ele entra nessa parte, né? E aí, quando a gente se conhece, ele me convence a deixar o meu trabalho e a viver com ele na cidade dele, que era uma cidade próxima a Barcelona, não era em Barcelona. Tá.
Ele era de uma família importante e ele tinha uma empresa grande e era mais fácil eu sair da onde eu estava para ir até onde ele estava. Então, eu sempre falo para as pessoas, quando você encontra um tipo de relação dessas, no meu caso, né, relação abusiva, psicológica total, ele não chegou falando, olha só, meu nome é tal e eu estou aqui, eu vou fazer a carinha de bom moço e daqui 3 meses eu vou começar a mudar o teu pensamento. Vou entrar na tua cabeça de uma forma totalmente diferente. Aos poucos. Porque é aos poucos. Eu sempre falo que é um funil, sabe? As pessoas vêm com funil. Ele vem com funil e aquele funil ele vai fechando até que você fica presa. E você fica presa numa gaiola, que no meu caso, né, pelo fato dele ser de uma família bem de vida e de uma família tradicional também catalana, eu vivia numa gaiola, né? Ainda que a gaiola fosse de ouro, não deixava de ser uma gaiola, eu ficava presa naquilo. Então, são formas que a pessoa tem de falar com você, a forma que ela explica as coisas para você, é como se você não valesse nada, sabe? É como, tipo, olha, eu falo isso porque eu me preocupo muito com você. Vai te colocando para baixo. Sempre para baixo, vai mexendo com a tua autoestima, vai dizendo que você nunca vai conseguir encontrar uma pessoa melhor que ele. Ele vai mexendo com o teu psicológico ao ponto de você acreditar em coisas que nunca aconteceram. E aí, depois eu comecei a me policiar, e eu falei, gente, não é peraí, tem alguma coisa errada aqui, porque ele faz coisas erradas. E quando eu vou falar com ele, né, vou discutir, vou colocar minha posição, acaba que eu sempre estou errada na situação. Então, assim, e aí eu lembro de um vídeo de uma youtuber, que era a Jojo, que eu vi esse vídeo que fala, não tira o batom vermelho. E eu comecei a ver o vídeo, eu falei, cara, eu estou vivendo essa relação, eu estou no meio de uma relação abusiva totalmente, porque tudo o que ela descreve no vídeo, exceto um tapa na cara, eu escutei. A questão das roupas, a questão dos amigos, eu me afastei da família, eu me afastei dos amigos. Todos os dias ele chegava em casa com algum problema muito maior, que eu que tinha que dar o suporte. Então, aquilo vai mexendo com a tua cabeça e vai falando, olha só, você é estrangeira, né? Você não é muito valorizada aqui na Espanha, você tem que baixar a bolinha. Então, você vai estar sempre sendo colocada para baixo, né? Porque é uma forma da pessoa te controlar. Te dominar, né? De dominar. E aí, quando eu comecei a querer sair dessa relação, as pessoas falam, mas como é que você ficou 4 anos nessa relação e não percebeu? Eu falei, não, eu tentei sair dessa relação durante 2 anos e meio, mas cada vez que eu falava, olha, vamos terminar, vinha uma ameaça ou uma crise. Uma vez eu lembro que ele desmaiou na minha frente, falei, pronto, morreu, né? Matei uma pessoa, você se sente culpada. A sensação de culpa te acompanha o tempo todo. E aí, quando vieram as ameaças mais fortes mesmo, eu falei, não vai dar para ficar aqui, eu vou ter que ir embora. E foi quando eu fugi da Espanha para a Irlanda, né? Isso tudo eu relato no livro, porque aí ele já começava não só fazer ameaças contra a minha pessoa, mas ele também fazia ameaças contra a minha família. E aí eram frases do tipo, é muito fácil contratar uma pessoa no teu país para matar a tua família, é muito barato, né? Então essas coisas mexem muito com você e você começa a não ter reação pelas ameaças que você recebe. Ô Silvinha, é importantíssimo esse seu relato, porque quem está de fora tem sempre uma imagem de que ele já é agressivo desde o começo, só que isso é uma reação que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, vocês se deram bem nessa cafeteria, vocês começaram a se conhecer e, aos poucos, ele foi tentando te modificar, mudando o seu jeito, te dominando e... Você demorou para perceber isso? Você falou que assistiu esse vídeo da Jojo, mas a primeira vez, por exemplo, ele falou da sua roupa, você levou numa brincadeira, você achou que não era nada demais, porque às vezes a mulher, ela acha isso, acho que não é nada demais, ele está incomodado com o tamanho da minha saia, eu vou trocar. Você demorou para perceber isso ou não? Olha,
Depois, quando eu já estava fora da relação, eu comecei a perceber, me dei conta de que, na verdade, essas pequenas falas de controle, elas começaram desde a primeira semana. Tá. Mas eu não estava me dando conta, porque ele estava mostrando todo o lado bom dele, então você não se dá conta, né? Eu comecei a perceber que as coisas não estavam corretas, com 6 meses de relacionamento, eu comecei a perceber que não estavam corretas. Tá. Mas é aquilo, você já está envolvida, você já está apaixonada, já existe um sentimento ali, a pessoa sempre fala que vai mudar, quando você... E é aquilo que eu estou te falando, dos 6 meses em diante, todas as vezes que eu detectava alguma coisa errada, e eu ia conversar, era sempre, no final era eu que estava errada. E eu não sei como é que ele conseguia dar um nó na minha cabeça de que eu estava pedindo desculpa por uma briga que, na verdade, tinha começado, né, a partir de alguma coisa errada que ele tinha feito. E eu já estava pedindo desculpa por ele, né, não, olha, desculpa, né, não era isso. E foram muitas situações, né? No livro eu relato algumas delas, mas foram muitas situações vexatórias, situação de dominação, situação de imposição. Quando eu já estava, ele fez com que eu deixasse o meu trabalho para poder trabalhar com ele. Quando eu já estava totalmente dependente dele, tanto emocionalmente quanto economicamente, aí ele falou, bom, já tenho o meu ratinho dentro da minha gaiolinha e irei fazer com ele o que eu quiser. Sim. E dentro dessa situação, claro que eu percebia, e eu tentava por muitas vezes, né? Igual eu disse, eu fiquei muitos anos tentando me separar e eu não conseguia. E as pessoas não entendem. Quando eu falava, não, mas como é que você ficou 4 anos? Eu falei assim, cara, eu fiquei 2 anos e meio tentando me separar, mas eu não conseguia. Sim. Porque, volto a dizer, ou ameaça, ou crises de choro, claro. ou outro tipo de métodos, né, para tentar me convencer. Você sempre acha que a pessoa realmente pode mudar. E eu falo uma coisa para as pessoas, gente, se você está numa relação dessa, sai. Não, a pessoa não vai mudar. A pessoa te bateu uma vez, ela vai te bater de novo. A pessoa tá te diminuindo, tá fazendo você sofrer, tá abusando psicologicamente de você, ela não vai mudar. Isso é inerente dela. Então, eu sei que é muito difícil sair de uma relação abusiva, é muito difícil mesmo, porque você está dependente emocionalmente daquela pessoa, né? E eu falei da questão econômica, que eu fiquei dependente econômica dele, mas eu já vi vários relatos de pessoas que vêm conversar comigo que, na verdade, elas não são dependentes econômicas, ao contrário, elas mantêm a casa e elas vivem uma relação abusiva com uma pessoa que é dependente econômico do abusado. Então, no meu caso, ele fez com que eu ficasse dependente dele, tanto emocionalmente quanto economicamente. Sim. Então, por isso, para mim, foi mais difícil sair. E quando eu saí de casa, né, outro spoiler do livro, gente, quem for comprar meu livro, tá aqui, ó, 40. Mais um spoiler do livro, eu saí de casa praticamente com a roupa do corpo, né? Foi realmente assim, praticamente eu saí com uma malinha pequena. Eu demorei bastante tempo para reaver minhas coisas, meus pertences, minhas roupas, os meus itens pessoais. Sim. E eu saí de casa assim. E eu falo, foi difícil no começo? Foi muito difícil. Não é fácil sair de uma relação assim, mas aqueles meses, os primeiros meses que são os mais difíceis, que você sofre mais, porque você se questiona muito, porque você sente culpa, você ainda tem essa questão emocional, você se sente culpada, você acha que tem culpa de alguma coisa e, na verdade, você não tem. Então, é muito difícil. Então, se alguém tiver vivendo uma relação tanto de abuso físico ou psicológico, a única coisa que eu tenho para falar para vocês, qualquer coisa é melhor que isso. Então, saiam, vai existir um período difícil, mas você já está enfrentando um período difícil. Às vezes a pessoa tem medo do novo, que pode acontecer, mas eu tenho certeza que depois que passar essa tempestade dos primeiros meses e você se estabilizar, tanto emocionalmente como economicamente, né? A questão econômica é muito importante. Eu fiz muita questão econômica
Porque quando você depende de outra pessoa economicamente, é muito difícil sair daquilo dali, né? Sim. Mas tanto emocionalmente quanto economicamente, quando você se estabilizar, você vai ver que vai ser a melhor decisão da sua vida. E desculpa, gente, mas eu não quero enganar ninguém, eu não quero que as pessoas se enganem, porque não muda. Não adianta que não vai mudar, a relação não vai mudar, pode mudar por 1 mês, 2, 3, 4 no máximo, mas vai voltar ao começo e aí vai ser mais difícil para você sair. Quanto mais tempo você demora para sair de uma relação assim, mais tempo você fica nela. É isso. E eu digo por experiência própria. E infelizmente essa violência psicológica ela pode também ir para uma violência física, né? Então é algo que a gente sempre tem que tomar muito cuidado e, como você disse, não é nada fácil, mas essa mudança tem que acontecer e, se conseguir, tem que fazer a denúncia sim. Sobre o nome do seu livro, Silvinha, 40 antes dos 40, um passaporte salvou a minha vida. Por que o nome desse título? O que significa esse 40? Quando eu me separei, eu estava com 36 anos. Né? E aí é o que eu falo para as pessoas, porque eu aprendi o inglês com 37, também entra aí nessa questão. Eu estava com 36 anos, voltamos aos paradigmas da sociedade, tinha aquela questão, tá chegando perto dos 40, relógio biológico, eu já deveria estar casada, com filhos, né? Estava saindo de uma relação totalmente tóxica, com a minha cabeça totalmente... minha autoestima estava no chão, para baixo. Eu estava morando de favor na casa de uns amigos, porque na época eu não tinha dinheiro, eu tinha um pouco de dinheiro guardado aqui no Brasil, mas até fazer a transferência para chegar lá, então eu tinha 800 euros, era o dinheiro que eu saí de casa, eu saí com 800 euros e a roupa do corpo e uma malinha pequena, foi com isso que eu saí de casa. E eu assistia muito, lia muito, eu sempre gostei muito de ler, e eu tinha terminado de ler pela 1000ª vez aquele livro Come, Reze e Ama. Eu acho que no Brasil é Comer, Rezar e Amar. Isso. Mas eu li em espanhol. E eu tinha terminado de ler e ela saiu de uma relação, no caso dela não era nem abusiva nem nada, era só uma relação desgastada, um casamento desgastado. E ela foi viajar o mundo. E ela começa por Roma. Eu já havia estado na Itália, já conhecia a Itália, mas eu não conhecia Roma. E naquele dia, no impulso, igual eu tô falando, eu não tinha dinheiro, estava morando de favor na casa de uns amigos, entrei no computador e apareceu uma promoção de voo mais hospedagem em 1 semana, Barcelona-Roma, e eu comprei aquele voo e fui para Roma. E até a menina, o casal que eu estava na casa deles, de amigos, ela era brasileira, mas ele era italiano. E ele falou para mim, nossa, mas como é que você vai comprar hospedagem? Minha mãe mora em Roma, você podia ter ficado na casa da minha mãe. E eu nem pensei, porque a minha cabeça não estava para pensar em detalhes. E minha amiga disse, Silvia, você tá louca, vai sair agora nessa situação, você acabou de se separar, tá com pouco dinheiro, você vai fazer uma viagem agora. E eu falei assim, é uma loucura que eu vou arriscar. E realmente foi a melhor loucura da minha vida. Porque quando eu fui para Roma, eu saí daquele entorno em que eu estava, que era chorar... desesperada, as ameaças continuavam, ele ligava, mandava mensagem ameaçando, ligava para todos os meus amigos. Foi um mês muito difícil, eu perdi 7 quilos nesse primeiro mês. Então eu fui para Roma. Em Roma, então, eu desconectei de todos os problemas, então eu vi o problema de uma outra perspectiva. O problema ainda existia, mas eu vi ele de outra perspectiva. E eu fui assistir aquela homilia do Papa que ele faz às quartas-feiras, e que já era o Papa Francisco, e eu cheguei e eu lembro que foi um dia muito especial e muito emotivo, porque eu chorei a homilia inteira. Casualmente ele tinha uma criança especial do meu lado, ele desceu do Papa Móvel, veio bem perto da gente, e aí eu naquela homilia eu pedia muito, eu falava, Deus, por favor, me manda um sinal de alguma coisa que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida, porque eu já fiz direito, eu fiz uma faculdade que eu não gosto, eu fiz um master numa área que eu não gosto, que é o direito. Eu já estou com 36 anos, eu acabei de sair de uma relação, eu não quero buscar uma outra pessoa para ter um filho logo, para casar, ter filho, e outra vez voltamos aos paradigmas, para
satisfazer os paradigmas da sociedade. Sim. Eu preciso encontrar alguma coisa que seja de mim para mim. Sabe? Que seja... que fosse de mim para mim, que não tivesse homem na jogada. Sim. E eu lembro que eu saí daquela homilia e fui tomar um café. Numa cafeteria bem simplesinha, e eu peguei um guardanapo, aqueles guardanapos de papel, e falei, eu tô com 36 anos, quantos países eu já visitei? Aí eu falei, fiz uma listinha, vi que eu já tinha conhecido 12 países, eu falei, eu vou conhecer 40 países antes dos 40 anos. E eu virei um motivo de chacota entre as pessoas que me conheciam. Porque o que acontece? As pessoas sabiam que eu não tinha dinheiro, eu estava saindo de uma relação, eu estava sem trabalho, eu estava sem nada. E meu único objetivo era conhecer 40 países antes dos 40 anos. E as pessoas falam assim, como é que você vai fazer isso? Né? Você tem que se estabilizar, tem que trabalhar, tem que isso. Nesse meio tempo eu volto quando termina essa semana em Roma, eu volto para Barcelona e as ameaças elas se intensificam muito. Tem uma outra parte que eu conto no livro. Estando com ele, eu tive detetive atrás de mim durante bastante tempo. E Nossa. Com a separação, de novo, eu voltei a ter detetive de trás de mim durante bastante tempo. Então, decido voltar para Barcelona. Em Barcelona, quando a coisa acontece assim, de uma forma mais forte, né? As ameaças foram se tornando mais fortes, eu decido sair de Barcelona e vou para a Irlanda, que é quando eu vou aprender inglês e começar a pôr em prática esse plano, que era uma loucura, viajar esses 40 países. E na Irlanda eu descobri as promoções e as companhias low cost, e as promoções de hotéis, e como viajar barato. E aí eu virei a louca das promoções e consegui fazer esses 40 países antes dos 40 anos. E aí eu vou contando no livro, né, tudo que a gente está falando aqui, das ameaças, a ida para a Irlanda, ela é só a primeira parte do meu livro, ela é uma pequena parte. Aí eu vou contando como as viagens foram a minha terapia e como eu fui me reencontrando daquela Silvinha que ficou perdida no passado, porque existia um lapso de 4 anos que eu não era eu. Eu era uma pessoa que foi moldada por uma outra pessoa, que era meu ex, né? Então, eu fui me reencontrando comigo. Então, eu reencontrei desde aquela menininha de 7 anos que morava no interior, numa família humilde, a adolescente perdida, aquela menina que saiu de casa com 18 anos. Eu fui reencontrando várias pessoas, várias partes de mim, e foi minha terapia. Então eu me reconstruí através das viagens. Silvinha, eu quero agradecer muito o relato que você passou aqui pra gente, né? Tem que ter, acho que, uma coragem para poder encarar tudo o que você passou de cabeça erguida, dando um passo para frente, sempre enxergando algo positivo, saindo de uma infância difícil em que sofreu violência física, depois, já na fase adulta, uma violência psicológica em outro país, com uma língua diferente. Então, acho que você é um exemplo para muitas pessoas, viu? Só para a gente poder encerrar, então, sobre essa última mensagem, eu acho que o sentimento dessa mulher que está fragilizada diante de tanta violência que ela sofre, pode ser um sentimento os mais diversos, né? De vergonha, de medo, de angústia. Mas o importante é que tem saída, é que tem solução e tem um mundo gigantesco esperando lá fora com muitas oportunidades. Exatamente. Eu sei que a pessoa que está passando por isso, ela tem medo, ela tem dúvidas, a gente sempre tem medo do que a gente não sabe do futuro. Então, essas pessoas, eu falo só uma coisa, tem luz no fim do túnel, sim, tá? E não é o trem que vai te atropelar, é a luz da saída desse túnel. Então, pode ir, sabe? Pode ir buscar a sua felicidade. Existem formas de ser feliz sozinha. E não se prenda a paradigma, sabe? Não tenha vergonha. Outras pessoas já passaram por isso e muitas pessoas vão estar do teu lado para te apoiar. Busquem sempre, quem puder, auxílio psicológico. Quem tiver condições de pagar um psicólogo é importante. Se você não tem condições, busque apoio familiar, apoio nos amigos, que também é muito importante.
E não se esqueça, gente, tem um número que você pode ligar, denuncie. Se você está sofrendo violência doméstica, denuncie. Se a tua vizinha ou o teu vizinho está sofrendo algum tipo de violência, denuncie, porque isso de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher não existe. Mete sim, mete o telefone, mete denúncia e vamos colocar quem merece atrás das grades. Silvinha Mantovani, muito obrigado por todas as suas explicações. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo. E quem quiser saber um pouquinho mais das minhas viagens, é só me seguir lá no meu Instagram, Parentes dos 40, que é onde eu vou postando tudo. Muito obrigado, então, Silvinha Mantovani, dando o seu relato e falando sobre o livro aqui no Câmara Total.